Olá, meus amigos do Facebook. Estou aqui ao vivo para expor uma indignação minha e também colocar expostos a indignação também de todo o povo campolaguense. E creio que essa mesma indignação nossa é a mesma indignação do Paraná inteiro. Então, eu gostaria muito que essa transmissão venha chegar ao nosso prefeito, Maurício Rivabem, da cidade de Campo Largo, e também aos nossos vereadores da nossa cidade de Campo Largo. Que essa transmissão chegue até vocês, porque vocês precisam ouvir o povo, e infelizmente vocês não têm dado ouvido ao povo. Vocês não têm dado ouvido àqueles que votaram em vocês, aqueles que colocaram vocês novamente para governar a cidade de Campo Largo. E também ao nosso governador Ratinho Júnior, que tem feito os decretos, uns decretos que não está batendo, não está coincidindo com mais nada. Sei que nós estamos vivendo em tempos difíceis com essa pandemia. Eu sei que nós estamos vivendo difícil. Muitas pessoas estão morrendo todos os dias. Nada mais, nada menos, são 130 pessoas que morrem por hora de coronavírus. 130 pessoas no Brasil, 130 pessoas no Brasil morrem por hora por conta do coronavírus. Eu também sei, senhor prefeito, vereadores da nossa cidade, e também ao governador Ratinho Júnior, que os leitos dos hospitais estão cheios, que a UTI também está cheia. Eu também estou ciente de que pessoas não têm como sobreviver a esta situação. Mas o problema é que há muito tempo eu só fico observando os noticiários, eu só fico observando, para depois eu ter uma lógica decisão de chegar e vir aqui e fazer uma transmissão, porque afinal de contas, eu vejo o povo reclamando no Facebook, eu vejo o povo reclamando nos comentários, eu vejo o povo escrevendo, senhor prefeito, senhores vereadores, mas a gente não vê resposta nenhuma. Por quê? Porque, de certa forma, nós somos ignorados por vocês. Está totalmente errado o lockdown que vocês estão fazendo. O toque de recolher está também totalmente errado. O que está acontecendo com os nossos pequenos comerciantes da nossa cidade de Campo Largo também está totalmente errado. Eu vim aqui em nome de todos os cristãos. Eu vim em nome de todo o povo da igreja, de todo o povo que serve a Deus. Nós hoje não podemos cultuar a Deus nas nossas igrejas por conta do seu decreto, senhor prefeito, por conta do seu decreto, senhor governador. Você coloca na cláusula lá do decreto e diz que é permitido apenas 15%, que os cultos estão liberados. Mas vem cá, como que o Senhor libera cultos religiosos, encontros religiosos, com aquela regrinha de 15%, álcool em gel e máscara, sendo que vocês colocam um toque de recolher justamente no horário que a gente presta culto a Deus? A maioria das nossas igrejas aqui da cidade de Campo Largo e do Paraná, eu falo das igrejas mais pequenas, não estou falando das megas igrejas, mas eu estou falando das igrejas pequenas, que a maioria delas, 99,9% dessas igrejas, são igrejas que funcionam à noite. A maioria dos cultos delas, se não é às 7 da noite, são às 7:30 da noite. Por quê? Porque durante o dia o povo trabalha, eles trabalham.
E é o único jeito que eles têm para ir cultuar a Deus, mesmo cansado. É o único dia que eles têm para cultuar a Deus, para ler uma Bíblia, para estar em comunhão com os irmãos, é de dentro de uma igreja. E a gente precisa de horário específico para nós cultuar a Deus. E este horário é exatamente às 7 ou às 7:30 da noite. Mas os senhores fazem um decreto das 20 horas até as 5 da manhã, como um toque de recolher. Eu não tenho nada contra com o toque de recolher. Mas o toque de recolher deveria ser pelo menos no mínimo às 23 horas da noite. E não às 20 horas da noite. E está tudo errado o seu toque de recolher, senhor prefeito. Está tudo errado o toque de recolher, senhor governador Ratinho Júnior. Eu vou te provar como. Seguinte, como que o toque de recolher começa das 20 horas da noite, vai até as 5, sendo que o povo do supermercado, os caixas, os repositores, os trabalhadores de supermercado, eles trabalham até as 8 horas da noite, bem no horário do toque de recolher, eles baixam as portas. Não tinha que fechar antes, para as 8 horas da noite eles estarem de dentro de suas casas? É um toque de recolher que não está valendo a pena. Para que esse toque de recolher? Para que, senhor governador? Para que, senhor prefeito? Para que fazer um toque de recolher às 20 horas da noite? Deixa nós ir para o culto. Deixa nós abrir as nossas igrejas. Eu vou falar uma coisa. Nós, das nossas igrejas, de toda a região campolarguense e também do Paraná, a igreja não depende da prefeitura. A igreja não depende do governador. Não é o senhor que sustenta, senhor prefeito, senhor governador. Não são os senhores que sustentam a igreja, que pagam o aluguel. O aluguel é pago com as nossas ofertas. O aluguel é pago com os nossos dízimos. Nós ofertamos a casa de Deus. Nós pagamos, nós devolvemos o dízimo para Deus, para que dali fosse cair na mão do proprietário, porque afinal de contas, o proprietário que ele aluga um barracão, por exemplo, que alugou para fazer para ali ter um culto, para ali ter uma igreja, porque ele também depende daquele dinheiro. O proprietário também depende daquele dinheiro. Nós pagamos água, nós pagamos luz, nós pagamos aluguel de nossas igrejas. Só que o proprietário da igreja também depende desse dinheiro. E é um dinheiro que não vem do senhor governador. É um dinheiro que não vem dos cofres públicos e muito menos da prefeitura. É um dinheiro que vem do nosso suor. É um dinheiro que vem do nosso trabalho. É um dinheiro que a gente, com amor às pessoas, que por amor nós ofertamos a casa de Deus para manter uma igreja aberta. Eu sei que tem muita gente que é contra das igrejas serem abertas. Sabe por que muita gente é contra e me critica? Eu sei que depois vão comentar um monte de coisa, um monte de asneira aí. É porque não entendem o porquê que nós queremos as igrejas abertas. Aliás, senhor prefeito, vereadores, eu chamo a atenção de vocês. Eu tenho acompanhado vocês. Desde o dia que vocês sentaram na cadeira, eu acompanho vocês. Só para ter uma ideia, tem 2 vereadores que eu converso com eles no privê. 2. Porque eu não tenho o telefone dos demais, mas eu tenho desses 2. Então eu acompanho esses 2 como eu acompanho vocês também. E até agora, eu não vi nenhuma palha de vocês a nosso favor. Eu não vi. E aí, eu não sou daquelas pessoas que ficam escrevendo em comentários e dizendo: ah, você tem que abaixar o salário de vocês. Ah, você tem que fazer isso. Eu não sou esse tipo de pessoa. Eu não sou contra também o salário que vocês recebem. Eu não sou contra. Mas contanto que ajuda o povo. Contanto que resolva as coisas para nós. Contanto que resolva as coisas para o pequeno comerciante. Eu estou indignado com isso,
Por quê? Por um lado, não funciona, mas por outro lado está funcionando. Por que será? Pelo que eu entendo de Lockdown, pelo que eu entendo, é no geral, é no total. Não é para um e deixar um para outro. É a mesma coisa. Os pequenos comerciantes hoje, eles não podem vender nada, nenhuma roupa. Mas se eu me deslocar agora com o meu carro e lá na van, aqui em Campo Largo, a loja está aberta. Por que que lá está aberta e o pequeno comerciante não pode? Por que que as lojas americanas estão abertas e o pequeno comerciante não pode? Por que que o pequeno comerciante agora não pode vender ovos da Páscoa, chocolate? Mas a loja americana pode, a van pode, mas por que que os grandes comerciantes podem? Por que que algumas estão abertas e outras não? Por que que algumas técnicos de arrumar celular aqui em Campo Largo estavam funcionando e a loja do lado, que vende CDzinho do Paraguai e tal, não estava aberto? Qual é a diferença? Será que existe algum dinheiro por fora? Não pode ser assim. Por que que o lavacar do fulano está fechado, do cicrano está fechado, mas tinha dentro de um lavacar aqui mesmo no posto da cidade de Campo Largo, dentro do posto da cidade de Campo Largo, todos os lavacar estavam fechados por conta do coronavírus, por conta do decreto dos nossos governantes, mas tinha um carro da prefeitura sendo lavado. Peraí, por quê? Não era para fechar? Por que que para uns tem que funcionar e para outros não? Os senhores governadores, os senhores prefeitos e vereadores, vocês estão fazendo tudo errado. Eu sei que é difícil você ouvir isso de uma boca de uma pessoa que não tem vínculo político, que não tem nome, certo? Eu sou apenas um trabalhador que trabalha 12 horas de dentro de uma fábrica. Tanto é que dentro de uma fábrica onde eu trabalho, nem isso vocês tiveram coragem de parar, de pelo menos 7 dias fábrica de Campo Largo, para que pelo menos nossos patrões pudessem fazer com que ele fizesse uma desetização inteira nas nossas fábricas. Mas não pode parar. O trabalhador que se dane. Vocês fazem tão errado esses decretos de vocês, que até agora vocês não resolveram a situação dos ônibus. Até agora os ônibus estão cheios. E o decreto é tão errado que, em tempo de pandemia, não se diminui, se aumenta as coisas. Então deveria sair todas as frotas, não deveria ficar um ônibus sequer nas garagens. Tinha que sair todos. Todos tinham que sair. Mas vocês fazem errado. Por que vocês estão fazendo essas coisas erradas? Nós queremos cultuar a Deus, nós queremos ir para nossas igrejas. Nós temos aluguel para pagar, senhores. Nós temos aluguel para pagar. Nós pagamos o aluguel da igreja, nós pagamos água, nós pagamos luz. Nós não somos esses crentes que ficam devendo para todo mundo, não. Nós servimos a Deus. E os senhores não estão dando conta disso. Por quê? Por que que tem que ter lockdown para tudo? Mas por que que as contas continuam vindo? Por que que a água vem para mim, para mim pagar? Por que que está vindo luz para mim pagar? Por que que está vindo internet para mim pagar? Por quê? E por que que essas outras coisas não param, senhores? Qual é a diferença? Eu vou falar uma coisa, senhor prefeito. O senhor hoje, Maurício Rivabem, é prefeito porque Marcelo Pupi faleceu. O senhor hoje é prefeito porque o povo votou no Marcelo Pupi e não no senhor. Porque se fosse para voltar às eleições por conta do falecimento do Marcelo Pupi, hoje o senhor não seria prefeito. Porque é fácil pisar na cabeça, é fácil pisar na classe pobre, porque o senhor ganha o seu pão de cada dia. O dinheiro que o senhor ganha
é milhões. O dinheiro que os senhores vereadores ganham. Enquanto a nós, tem gente passando fome. Tem gente que está aí sem comer de dentro de suas casas. Porque está desempregado. E qual foi o dia que os senhores têm ajudado? Nenhum momento. E o senhor faz esse tipo de decreto. Agora eu vou explicar, com os mínimos detalhes, por que hoje eu estou indignado e gostaria que as nossas igrejas retornassem a serem abertas. Senhor prefeito, senhores vereadores e senhor governador, antes de vocês falar de Deus, com todo respeito aos senhores, vocês têm que lavar a boca primeiro. Porque falar de Deus, até o meu cachorro que está ali atrás, até ele fala de Deus. Mas para você falar de Deus, você tem que conhecer isso aqui, que se chama Sagradas Escrituras. Para você falar de Deus, não basta somente ler o que está aqui, mas você tem que praticar o que está aqui. Para você falar de Deus, que Deus vai fazer isso, que Deus vai fazer aquilo, você tem que ouvir a voz do Espírito Santo. Para você condenar as coisas. Porque caso contrário, você se torna até um hipócrita. Você não pode falar de Deus sem ao menos saber quem é Ele. Isso se torna hipocrisia. Quando nós pedimos as igrejas abertas, porque eu sei que tem gente que vai fazer comentário, mas ninguém entende. Vamos falar do Gerdau aqui. Vamos falar de mim. Eu estava, houve tempos que eu caí em depressão. Eu era uma pessoa drogada. A esta hora de domingo, a esta hora, eu estava na favela, buscando as minhas drogas, ou já estava usando, no escondido no canto de casa, usando droga. Eu era uma pessoa que tinha vínculo com o satanismo e com bruxaria. Eu era uma pessoa que era depressivo, desempregado. Teve tempos que eu fiquei quase 3 anos desempregado porque eu não conseguia emprego. No momento que eu precisava dos meus amigos, todos eles me abandonaram, me deixaram de lado. Nenhum amigo meu falou: Gerdau, me dá um currículo aqui que eu vou pegar e vou levar para você lá no meu trabalho. Ninguém fez isso por mim. Eu passei por dificuldades, já passei fome. Mas no momento que eu estava precisando de ajuda, não apareceu ninguém. Já fui também, até na Câmara Municipal pedir ajuda para vereador. Fui me humilhar. Nenhum deles me ajudou. Nenhum deles me ajudou. Eu não fui pedir dinheiro, eu fui pedir emprego. Mas nenhum deles me ajudou. Mais uma vez, o que aconteceu? De tanto sofrimento, de tanta dor, eu fui, sabe aonde? De dentro de uma igreja. Eu passei na frente de uma igreja, uma porta lá estava aberta e alguém estava lá dentro. Quando eu entrei para dentro dessa igreja, eu só pude chorar, chorar, chorar e chorar. E alguém, naquele momento, estendeu os braços, me abraçou, abriu a palavra de Deus e falou de Jesus para mim. Essa pessoa fez isso. E é isso que nós estamos fazendo hoje, Senhor. Quando nós pedimos as igrejas abertas, não é porque nós estamos fazendo aglomeração. Porque todos os dias, de dentro de uma igreja aberta, a gente conversa com pessoas drogadas, jovens desesperados, mães desesperadas. Todo dia entra de dentro de uma igreja pessoas depressivas, coisas que os senhores não conseguem resolver. Nós, através do Espírito Santo, nós estamos conseguindo resolver. É o momento em que a pessoa senta lá, no banco, ela senta. Aí o pastor sobe no altar, abre a Bíblia e começa a pregar o Evangelho.
ela começa a se libertar, ela começa a ter uma vida transformada. Quando a gente pede uma igreja aberta, porque nós sabemos que nesse exato momento tem gente que não só está morrendo de coronavírus, mas tem jovem morrendo nas drogas, tem famílias sendo destruídas, tem casamentos sendo destruídos, tem pessoas depressivas, pessoas com desejo de suicídio, e muitos deles, eles procuram uma igreja, eles procuram alguém, porque nesse exato momento, eles perdem amigos. Muitos deles, eles perdem amigos, até mesmo família. E a única forma que eles conseguem encontrar alguém, eles precisam de alguém para conversar, eles precisam desabafar, eles precisam chorar. E quando eles entram de dentro de uma igreja, eles encontram quem? Um pastor, um obreiro, um diácono, para dar o seu ombro para ele chorar. E os senhores, com esse decreto que vocês estão fazendo, está impedindo tudo isso. Os senhores estão matando as almas. São os senhores que estão destruindo estas almas. São os senhores, governador, prefeitos e vereadores, que não estão fazendo nada pela classe, pela causa dos evangélicos. O senhor não faz ideia como é o lado espiritual. Você não faz ideia, nem bate pela tua cabeça como que é o lado espiritual. Você não faz ideia. Se os teus olhos, senhor prefeito, abrisse para o lado espiritual, se os teus olhos abrissem, senhor governador e vereadores, se vocês vissem o mal, se a gente pudesse enxergar o mal, nós não teríamos espaço. É muita maldade demais. E são maldades que a polícia não consegue resolver. São maldades que os senhores não conseguem resolver. Mas são maldades que quando entram de dentro da igreja, através da palavra de Deus, através de um discipulado, através do amor ao próximo, a gente consegue resolver. Por isso que eu peço aos senhores que tomassem atento com essas coisas. Vocês fizeram tudo errado. Eu desde o início, quando começou a pandemia, na época que eu era pré-candidato a vereador, quando começou a pandemia, aí eu peguei e até falei, eles vão fazer tudo errado, e fizeram tudo errado, só aumentou os casos. Não somos nós que estamos fazendo aglomeração e pessoas estão se contaminando. Tivemos sim pastores que morreram de Covid, amigos que morreram de Covid, obreiros que eu conheci morreram também de Covid. Todos nós estamos sujeitos a morrer, até mesmo pelo Covid. Só estou falando eu, fiz 2 vezes o exame do Covid, porque eu fiquei 2 vezes com suspeita. 2 vezes. E sabe como que eu peguei? De dentro da fábrica. Sabe como que a maioria agora estão com Covid? De dentro da fábrica que estão pegando. Não é nas igrejas, não é mais nos comércios, não é transitando nas ruas. É de dentro da fábrica. É de dentro da fábrica. E os senhores não estão resolvendo a situação, porque os senhores estão pensando somente em vocês. Até quando, senhor prefeito, o senhor vai continuar desse jeito? Muda esse decreto do toque de recolher. Quer fazer o toque de recolher? Faça, mas faça das 10 da noite. Faça das 10 da noite. Deixa nós cultuar a Deus. Deixa nós clamar a Deus. Deixa nós estar ali ajudando as pessoas, coisa que vocês não fazem. Nós estamos fazendo. Vocês não entendem o espiritual. O lado espiritual nós cuidamos. Somos nós que pregamos o evangelho. Somos nós que estamos ali falando de um Jesus que a gente conhece. Nós não somos hipócritas, não. Porque todo mundo fala de Deus. Mas ninguém conhece, ninguém sabe quem é. Porque se alguém conhecesse realmente a Deus, ele pensaria no amor ao próximo. Porque se o Senhor, Ratinho,
o senhor Maurício Rivabem e os senhores vereadores conhecessem realmente a Deus, a primeira coisa que vocês iam pensar é no amor ao próximo. E o amor ao próximo não é impedindo eles de se locomover. O amor ao próximo não é isso. Não é isso. Há uma passagem bíblica que diz bem assim, no livro de Provérbios, no capítulo 29. Quando o justo se engrandece, o povo se alegra. Mas quando o ímpio domina, o povo suspira. Ou seja, Provérbios 29, versículo 2, fala justamente desta forma. Quando o justo se engrandece, quando uma pessoa justa se engrandece, quando uma pessoa é justa, quando ela está governando o povo abaixo da presença de Deus, o povo se alegra, o povo é próspero. Mas quando o ímpio, olha só, quando o ímpio domina, o povo suspira. Pera aí, então os senhores são ímpios. Sabe por quê? Porque nós estamos suspirando. O povo está suspirando. E o que a Bíblia fala em suspirar? Está sofrendo, está chorando, está empobrecendo, está passando fome. Ninguém olha para o pobre, ninguém está nem aí com ninguém. Só penso em vocês. Vocês tinham que mudar a atitude de vocês. O IPTU está aumentando cada vez mais. A gasolina, agora a gasolina baixou. Mas para aumentar, é de um dia, para aumentar de uma hora para outra. Mas para diminuir, estão levando de 3 a 4 dias para diminuir. Sabe por quê, senhores? Eu vou dizer. Sabe por que as coisas aumentaram no supermercado? E nós estamos sem comer? Porque nós estamos ficando pobres. Nós estamos ficando pobres. Nós estamos passando por dificuldade. Quando eu estou falando nós, eu estou me incluindo no meio. Eu não estou aqui com panca dizer que eu estou bem. Quando eu estou falando nós, é porque eu estou me incluindo no meio. O salário que eu estou recebendo, não estou conseguindo mais pagar as minhas contas. Certo? E tem gente que está pior do que eu ainda. Está pior. E sabe por que vocês deixaram aumentar? O supermercado aumentou. O gás aumentou. Tudo aumentou. Por conta do quê? Da pandemia? Não, por conta do lockdown de vocês. Vocês são culpados. E eu vou dizer uma coisa, senhores. Vocês perderam o controle de tudo. Quer saber mais a verdade? Assume. Assume para todo o povo brasileiro. Assume, senhores vereadores, senhor prefeito, para Campo Largo. Assume, senhor governador Ratinho Júnior, para o Paraná todo, que vocês perderam a guerra para o coronavírus. Assume. Assume que vocês perderam o controle de tudo. Assume. Não faça esses decretos loucos. Olha direito os decretos. Assume que vocês perderam a batalha. Assume. Assume que vocês perderam o controle de tudo. Vocês têm que assumir, seja homens. Homens, assumem. Porque se vocês assumir que vocês perderam o controle de tudo, quem sabe o povo vai ajudar vocês. Não se governa sozinho, não. Não se governa sozinho, não. Vocês são homens de política, têm mais conhecimento do que eu de política. Mas, fora disso aqui, vocês não têm conhecimento nenhum. Porque quando se governa junto com o povo. Porque quando se faz as coisas, se faz junto com o povo. Não se faz por si. Ah, eu resolvo. Não é que eu resolvo. Não é você que tem que resolver, senhores governadores. É vocês resolverem junto com o povo. E todo mundo está sendo pego de surpresa. A maioria está sendo prejudicado.
Eu estou sendo prejudicado, os meus colegas de trabalho da ICEP estão sendo prejudicados, os meus vizinhos daqui da cidade, da Vila do Rivabem, Águas Claras, do Itaqui de Cima, do Jardim Social, de todos os bairros, todos eles estão sendo prejudicados. Nós estamos sendo prejudicados por vocês. Por isso, senhores, que chegue esse vídeo até vocês e pelo menos dê ouvido. Porque eu sei que muitas das vezes a gente escreve as coisas. Pessoal, vou falar uma coisa. A gente pode fazer comentário, a gente pode falar, mas eles não vão estar nem aí. Eles não vão estar nem aí. Ninguém mexeu os pauzinhos, ninguém mexeu uma caneta sequer por você. Se eles falam que estão fazendo alguma coisa, a desculpa é: eu fiz a minha parte. E eu não vi parte de ninguém. Eu não vi parte de ninguém. Houve algumas coisas que alguns vereadores resolveram fazer e passaram para mim uma documentação que eles fizeram. Está comigo até agora. Para quando amanhã ou depois alguém começar a cobrar e querer xingar esses vereadores, aí eu vou na causa deles e vou dizer: não, tá aqui, ó, eles fizeram a parte deles, foi aberto o negócio aqui, a licitação, foi aberto, tá aqui. Se não fizeram, porque temos que cair no coro do prefeito. Porque é o que acontece. Porque muitos xingam os vereadores, muitos estão xingando o prefeito, só que eles não estão nem aí. Não estão nem aí com você, não estão nem aí conosco. Então, senhores vereadores da cidade de Campo Largo, dê mais atenção ao povo. Dê mais atenção ao povo. Não é palavras bonitas que você vai resolver as coisas. É com ação. Ação. Sabe o que é ação? É você sair do seu gabinete, entrar no seu carrinho e andar aqui pela vila inteira. Andar pelos bairros. Parar com as pessoas na rua. Ouvir as pessoas. E vocês não estão fazendo isso. Senhor prefeito, para de falar bonito em redes sociais. Para de ficar falando bonitinho. Porque o senhor fez errado com o teu decreto. E o governador Ratinho Júnior também fez errado com o seu decreto. Eu não vim aqui xingar, porque eu não sou de falar palavrão. Eu não vim aqui criticar, mas eu vim aqui expressar a minha indignação. E tenho certeza que é a mesma do povo. Queremos que o senhor resolva de uma vez por todas. Que se esse vídeo chegar até o Ratinho, chegar até o Maurício Rivabem e também aos vereadores, porque depois eu vou compartilhar também o link lá no WhatsApp, nos grupos, para que seja compartilhado e chegue até eles. Quer me ouvir? Marca alguma coisa comigo, me chama no teu gabinete que eu vou, senhores. Eu vou falar com vocês. Eu vou. Agora eu trabalho segunda, terça, quarta e quinta. Eu trabalho 4 dias. Então sexta-feira que vem eu estou de folga. Sábado eu estou de folga. Domingo eu estou de folga. E segunda-feira também estarei de folga. Então me chame. Vamos resolver essa situação junto. Que eu vou mostrar para vocês no papel. Eu escrevo em punho. Eu vou escrever em punho o porquê que nós queremos as igrejas abertas. O porquê que nós estamos precisando que tenha a igreja aberta. Eu escrevo em punho. O porquê que o comerciante pequeno está sendo prejudicado e o dos grandes empresários não estão sendo prejudicados. Eu escrevo. Se preciso for, eu escrevo mesmo. Eu escrevo. Hoje eu não posso cortar o meu cabelo, porque o cabeleireiro não pode abrir. Não pode abrir. Mas o da frente, a lojinha da frente, a lojona da frente pode. A Avan pode, as lojas americanas podem. Todos eles podem. É que nem na primeira vez da pandemia. Todos os bares foram fechados. Mas o daqui da 15, que é de parente de um, não estava fechado. E eu estou falando isso na cara dura, no ao vivo. Ano passado. E isso aí foi comentado em todos os grupos.
de WhatsApp. Então há uma diferença, o senhor está fazendo errado, senhor prefeito. Quando que é para fazer uma coisa, sabe, eu vou dizer uma coisa aqui para nós encerrar. Sabe o que falta? Coragem, ousadia. E o senhor tem medo. O senhor tem medo. Tem que ter coragem, tem que ter ousadia. Tem que chegar e falar, ó, o negócio é o seguinte, tudo vai fechar e pronto e acabou. Independente se vai ter... tem gente que vai te xingar, obviamente, como tem gente que vai te aplaudir também. Mas tenha coragem, tenha peito, coragem. Governante para mim, que não tem peito, não tem coragem, e fica só em cima do muro, não serve para ser governante. E eu não sei aonde que o povo está com a cabeça de ter colocado vocês. Porque tem que ser verdadeiro com o povo, tem que ser abertamente com o povo. Tem que ter coragem. Sabe como que é o verdadeiro líder? Não é igualzinho esses líderes que eu vejo aí, de dentro de fábrica, essas coisas. O verdadeiro líder, sabe como que é o verdadeiro líder? Eu aprendi o que é liderança. Eu estudei o que é liderança. Eu tenho curso de liderança. Sabe como que é o verdadeiro líder? É ele que está na frente das coisas. Ele não coloca os outros na frente e fica para trás. O verdadeiro líder, ele assume a responsabilidade. E o senhor prefeito da cidade de Campo Largo tem medo de assumir responsabilidade. O senhor tem medo. O senhor tem medo de chegar e dizer, está decretado lockdown no geral. Eu assumo a responsabilidade de tudo. Eu assumo a responsabilidade de tudo. Mas o senhor tem medo de assumir a responsabilidade. O verdadeiro líder, ele assume a responsabilidade. Se uma equipe tiver com problema, o líder não vai procurar no meio da equipe para ferrar com a equipe ou com a pessoa que está na equipe. Muito pelo contrário, ele vai na equipe, ele vai chegar e vai dizer o que está acontecendo. Vamos resolver isso junto. Esse é o verdadeiro líder. Quando ele é chamado pelo nome maior, pela classe maior, quando o líder é chamado pela classe maior, e a classe maior falar mal da sua equipe, o verdadeiro líder, ele fala, não, a culpa é minha. Eu que estou liderando eles. Se eles fizerem errado, porque ou eu vacilei, ou eu porque dei ordem para eles fazer daquele jeito. Isso é o verdadeiro líder. Por isso que, no geral, nas fábricas, nas prefeituras, em todo lugar, as lideranças, só decaem. Por quê? Porque não tem coragem. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Vocês têm que ter coragem, tem que ter moral. Mas não. Faz um toque de recolher às 8 horas. Não. A hipocrisia. Vamos falar da hipocrisia. Está lá no papel, né? Foi aumentado o decreto para o dia 5 de abril. Eu sabia que ia aumentar esse decreto. Quando chegar, senhores, o dia 5 de abril, vocês vão aumentar para mais 10, 15 dias. E a cada ano vai acontecer isso. Até chegar o fim de ano, vocês vão ficar aumentando. Mas vocês são culpados pela pandemia ter aumentado. E eu provo isso. Porque quando estava chegando a época das eleições, vocês conseguiram mudar a estatística. Vocês conseguiram mudar as estatísticas. E isso vai ser cobrado de Deus depois. Vocês mudaram as estatísticas para que eu e todos nós fosse para as urnas votar nos senhores. Vocês mudaram. Terminou as eleições, o que aconteceu? Aumentou do nada, de um dia para outro, aumentou o coronavírus. A estatística aumentou. E qual foi o resultado disso? Quando aconteceu isso, eu profetizei e falei, eu disse, quando me mandaram uma foto de que os ganhadores, que ganharam as eleições, estavam num campo de futebol comemorando, todo mundo sem máscara,
Quando eu olhei aquela foto, quando mandaram para mim, eu tinha acabado de sair de uma pregação da igreja. Foi eu abri o WhatsApp e aconteceu isso. Eu olhei lá e falei, peguei e comentei. Eu olhei e comentei e falei, profetizei. Alguém vai morrer de coronavírus nesse meio. E alguém de dentro da política vai morrer. E eu falei que ia morrer. Mas eu não dei nome porque eu não sabia quem era. Mas no sonho, que eu fiquei com aquilo na cabeça, que eu cheguei até a sonhar, apareceu a fisionomia da pessoa. E agora? Diga aí quem que morreu de coronavírus da política agora aqui em Campo Largo. Diga aí quem que morreu. Vai dizendo os nomes aí. Diga aqueles que fez parte da política, aqueles que estavam lá na prefeitura, diga! Porque a maioria que estava na prefeitura naquela noite também pegaram o coronavírus. Então, a culpa é de vocês. A culpa é tanto de vocês que agora vocês estão colocando nas costas das igrejas. Então, vamos fechar as igrejas. Está colocando a culpa nos pequenos comerciantes. Então, vamos fechar. Até esses tempos atrás, eu estava indo na van lá, eles não estavam nem medindo mais. Não tinha álcool gel para passar na mão e nem medindo mais. Eles não estavam mais medindo. Pararam de medir. Mas o pequeno comerciante tinha lá. Se eu entrasse lá, eu tinha que passar o álcool gel na mão. Para poder entrar. Todos eles têm. E os senhores não vêem. Sabe por que os senhores não veem isso daí? Porque os senhores só ficam sentados nos seus gabinetes, mas os senhores não saem para andar. Vai andar! Vai olhar! Nós votemos em vocês, não é para vocês ficar por trás de uma mesinha, não. E ficar com caneta na mão escrevendo. É para vocês saírem e olhar. E ver o que está acontecendo. E é isso que vocês têm que fazer. Lockdown. Toque de recolher. 8 horas da noite. Engraçado. Deu toque de recolher 8 horas da noite e tivemos praticamente, se não me falha a memória, 3 homicídios durante o toque de recolher. Ué, não era para ter o toque de recolher? Mas os caras, para sair de suas casas para matar, o outro que está na casa, ele vai. Aí que piora, né? Porque toque de recolher, então ele não pode sair. Tivemos aí, acho que 3, se não me falha a memória, 3 ou mais. Ou menos, não sei. Mas nós tivemos homicídios durante o toque de recolher. Das 8 da noite até as 5 horas da manhã. Ah, teve também o toque de recolher, sim. Que daí na tarde, o toque de recolher, os assaltantes ficaram em casa. Mas quando o pobre trabalhador se levantou para ir trabalhar, deixou a casa sozinha a tarde toda, quando ele voltou, não tinha mais nada. Mas isso vocês não conseguem resolver. Sabe por quê? Porque é o pobre trabalhador que se dane. É eu que se dane. É os meus vizinhos que se dane. São os meus companheiros que estão me assistindo que se dane. Mas vocês não estão se danando. O governo de vocês está ficando péssimo. Falo tão mal do Bolsonaro que vocês estão ficando péssimo. 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 Por isso, senhores governantes, Ratinho Júnior, Maurício Rivabem, querem ser útil para alguma coisa? Vocês querem realmente ser útil para alguma coisa? Querem mesmo realmente ser útil a alguma coisa? Seja isso aqui. Seja, olha aqui. Seja isso aqui, ó. Quando o justo se engrandece, o povo se alegra. Seja justo. Seja justo, assume e fala, ó. Perdi uma guerra, vamos levantar nossa bandeira. Perdi uma guerra. Seja justo. Mas não fica fazendo essas loucuras que não está mudando em nada. Não fica fazendo essa loucura que não está mudando em nada.
Adianta. Adianta o trabalhador que trabalha nas ruas, que vende suas coisas nas ruas, que seriam os ambulantes, porque eles têm que ficar em casa. E o pequeno comerciante abaixar as portas. Mas a loja americana tem que estar aberta, a Havan tem que estar aberta. Por quê? Por que isso? Me diz por quê? Por que as fábricas também têm que estar trabalhando? Elas não teriam que parar também? Ah, porque gera imposto, gera grana. E vocês não têm moral de mexer com eles. Vocês fizeram errado. Vocês fizeram totalmente errado. Totalmente errado. Vocês deveriam ter fechado a cidade. A verdade é essa. Ninguém para lá e de lá ninguém vem para cá. Quem estiver trabalhando quem estiver trabalhando em Curitiba, por exemplo, para sair de Campo Largo, é só avisar o patrão que a cidade está fechada e o patrão não pode descontar. Impediria, mas não, né? Eleições, praia, agora aumentou por causa da praia. Agora vamos ver agora, época de Páscoa, né? Agora vai ter as Páscoas. Agora as lojas, mega lojas, vão abrir para vender ovinhos da Páscoa. Os supermercados vai lotar. Vai estar sim para vender ovinhos de Páscoa. Aí depois que todo mundo se empurrar de chocolate, aí sim aumenta mais uma vez o coronavírus. E mais uma vez vocês vão ficar aumentando esse decreto. Pelo menos mude o decreto. Deixa nós cultuar. Não impede nós, porque nós estamos com problema nas nossas igrejas. Como eu disse, senhor prefeito, não é o senhor que paga. Não sai do seu bolso pagar a água, a luz e o aluguel de uma igreja. Sai do nosso suor, do nosso trabalhador. Sai, sabe da onde? Aqui, ó. Do amor do nosso coração. Porque quando nós damos com alegria. Nós damos tanto com alegria que aquilo que a gente não tem, a gente dá de alegria. E o senhor que tem bastante dinheiro, senhor, eu vou dar uma ideia aqui para vocês. E eu quero que essa ideia fique registrada. É uma ideia que eu dei para um vereador, mas eu não sei se ele deu atenção. Se é para manter as igrejas fechadas, a igreja ela é aberta para muita coisa. Para muita coisa. Então vamos manter umas igrejas abertas da seguinte forma. Não está havendo por aí filas esperando leitos? Então por que os senhores não assumem o aluguel das nossas igrejas, a água, a luz das nossas igrejas, e instala ali um lugar aonde as pessoas possam ficar na fila de espera para ter um tratamento médico e colocar enfermeiros para trabalhar dentro das igrejas? Simples assim. É só assumir aluguel, nós tiramos os bancos e ali vocês colocam o povo que está doente para ficar esperando ali. Nós ainda vamos ajudar tanto o espiritual das pessoas que vão lá para saber da pessoa, como também ajudamos até na cozinha para fazer uma comida, um rango para os doentes. É só fazer isso. Se cada um dos vereadores, cada um dos nossos vereadores da cidade de Campo Largo, e mais o prefeito, e mais o vice, nem sei se tem vice agora, se cada um deles adotasse uma igreja, se cada um deles adotasse uma igreja, pagar do seu bolso o aluguel de uma igreja,
só para colocar ali pessoas que estão doentes e esperando. Não aconteceu o caso esse tempo aí? Que teve motorista que houve acidente, o motoqueiro teve que ficar de dentro de uma ambulância esperando para ver se tinha um quarto para liberar para ele. Se tivesse uma igreja aberta, né, adotado por um político, ele poderia estar ali recebendo o soro e os tratamentos. Mas não. Se cada um deles adotasse uma igreja e fizesse isso, olha, aí sim eu poderia dizer, estes amam o próximo, que eles pagam do bolso deles para sustentar o aluguel da igreja, só para colocar as pessoas que estão doentes. Então está aí a minha indignação. Então, eu gostaria que todos vocês, meus amigos que me assistiram, compartilhassem esse vídeo com seus amigos, compartilhassem esse vídeo aí na tua página do Face, manda para os seus amigos, manda para o seu patrão, faça chegar esse vídeo até os nossos vereadores, aos nossos governantes, ao prefeito, ao Ratinho Júnior, faça. Porque se eles quiserem conversar comigo, eu iria. E eu vou com o maior prazer. Eu não tenho nome nenhum, mas eu sou apenas um pregador da palavra de Deus. Eu oro por vocês, irmãos. Eu oro por vocês, igreja. Eu oro por vocês, Campo Largo. Porque eu sei o que é uma pessoa que sofre quando não tem amigo. E o único jeito é você entrar de dentro de uma igreja e nos encontrar ali de braços abertos e passar amor para vocês. E ó, tá tudo aqui. Nós servimos a Deus de verdade, nós não somos hipócritas. Nós sabemos muito bem quando nós dobramos os joelhos. É como eu falei para o meu pastor, que é o pastor Milton, da Igreja Família Missionária, como eu também comentei com a minha esposa. Eu falei assim, pastor, quanto a mim tudo bem. Eu sei da minha vida espiritual com Deus, eu me entreguei de fato de verdade, sabe, eu estou alicerçado na fé, todo dia eu oro, estou lendo a Bíblia, estou praticando a palavra de Deus, mesmo com a igreja fechada, estou praticando a palavra de Deus. Mas a minha preocupação não é comigo. A minha preocupação é com quem começou. A minha preocupação é com aquele que entrou depressivo. Quando a gente ia acompanhar ele, aconteceu isso tudo. A minha preocupação é com aqueles que estavam abalados na fé e hoje se desviaram. Por isso que eu falo para vocês, com relação à igreja, sei que muitos não gostam, é porque vocês não entendem o lado espiritual. Vocês não entendem. A gente conversa com pessoas doentes, com pessoas depressivas, com pessoas que têm problema no casamento, com famílias destruídas, nas drogas. A gente conversa com vários tipos de pessoas, pessoas endemoniadas, com vários tipos de pessoas. Se você é uma daquelas pessoas que conhece um pouco da história de Jesus, o que o Senhor Jesus fez no passado, hoje nós estamos fazendo de dentro das igrejas. E isso foi ordem do Senhor Jesus. Ele mesmo disse, está aqui na palavra dele, ele mesmo disse que nós temos que fazer as mesmas coisas que eles e maiores ainda que ele fez. Bem maior. Porque ele ficou 3 anos evangelizando, curando doentes e expulsando demônios. 3 anos. E nós estamos aqui 3, 4, 5, 10, 20 anos dentro de uma igreja fazendo esse trabalho. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. E eu gostaria de pedir uma coisa para vocês para encerrar. Quando tudo isso acabar, vai numa igreja local. Vai numa igreja agradecer a Deus. Não faça como fizeram no início. Por isso que a pandemia se estendeu. Eu preguei sobre isso esse tempo. Eu ficava olhando os comentários, todo mundo falava assim, a primeira coisa, quando tudo acabar, a primeira coisa que eu fazer, o outro disse que ia no bar beber. Não faça isso. O outro disse que ia fazer a churrascada para os amigos. Não faça isso. A primeira coisa que você tem que fazer é pegar a tua família, colocar de dentro de um carro, ir lá na igreja agradecer a Deus. Tirar um dia, pelo menos, para Deus.
Por acaso você já tirou pelo menos 30, 40 minutos para Deus? É uma pena. Hoje eu sinto a falta, eu deveria ter continuado como pré-candidato a vereador. Quem sabe eu poderia hoje estar representando as igrejas, representando o povo, representando você. Não é só por causa da igreja. Porque eu vou pela palavra de Deus. E eu gostaria muito que a partir de hoje vocês começam, se vocês são pessoas de oração, orem desejar para Deus levantar homens e mulheres que ouvem a palavra de Deus para nos governar. Para que sejam justos. Aí todo o povo prosperará. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. E que tenham uma semana abençoada. Amém.